Que tal pensar na questão racial sob a perspectiva de um homem negro? Qual será o impacto ainda vivenciado desde a época do colonialismo até os dias de hoje nessa questão? Será nas políticas públicas, no acesso à cultura, na representatividade, no acesso aos espaços de poder? Como manter a afroestima masculina em meio a tantos episódios de racismo? O homem negro muitas vezes é impedido de exercer a sua masculinidade em sua completude devido a estar imerso em muitas questões civis e sociais ainda racializadas. Entre peles alvas, a pele alvo. Qual é o lugar dos homens negros na sociedade? Seriam os homens negros privilegiados ou desprivilegiados das relações de poder? Em que medida partilham das dores e das delícias previstas nos padrões hegemônicos de masculinidade? No programa de hoje, vamos adentrar e refletir sobre essas questões que envolvem o ato de se reconhecer negro no século XXI. E quem vai nos ajudar nesta missão é o presidente da Comissão de Igualdade Social da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Paraná, o Dr. Cássio Prudente Vieira Leite. Então, vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui a redação da CNU, da Central de Notícias Uninter. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo, divulgando a cultura negra do nosso país. No controle de toda essa transmissão tem a minha amiga jornalista Bárbara Carvalho, que sem ela esse programa não acontece. Vamos lá para mais um episódio, Bárbara? Bora lá! Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso convidado, pessoal? Vem comigo, então. Convido vocês a conhecer melhor o Dr. Cássio Prudente Vieira Leite. Ele é coordenador da área de Direito Eleitoral do Bonini Guedes e Gaião Advogados, é especialista em Direito e Processo Eleitoral e conta com mais de uma década de experiência nessa área. De 2016 a 2021, ele fez parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. Desde 2019, ele também ocupa a posição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná, que é a Sanepar. O Dr. Cássio, ele é professor da Escola Superior de Advocacia, também chamada de ESA, e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, também chamado de ABRADEP. Dr. Cássio é mestrando em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que é lá em São Paulo. Ele é secretário da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná também. Como eu citei na abertura do programa, o Dr. Cássio é o atual presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Paraná. E é para ele que eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Dr. Cássio. Olá. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que será muito engrandecedor podermos discutir sobre esses temas tão relevantes, tão intensos, né, para essa discussão a respeito desse aspecto racial, principalmente na perspectiva do homem negro, né, que é algo que não está tão em voga, né? É uma discussão necessária, né, para as pessoas entenderem, para a gente ter realmente uma evolução nessa discussão, entender quais são essas perspectivas, quais são os problemas, os gaps, e do que a gente pode melhorar em relação a tudo isso. Perfeito. Título desse programa, Me Descobri Negro. E tem muita gente que está se reconhecendo negro no século XXI, não é, doutor Cássio? Sim, os exemplos são vários, né? E agora falando de você. Quando que você se reconheceu negro, doutor Cássio? Olha, eu digo que não foi um momento assim tão traumático como aconteceu, por exemplo, com o Neymar, com o Pelé mesmo. Algumas pessoas que não se entendiam como pessoas negras e depois de um evento extremamente traumático teve assim aquele start para isso. Como eu nasci aqui em Curitiba, né, morava ali na região ali de Santa Felicidade, uma região predominantemente ocupada ali por descendentes de italianos,
é sempre aquela questão que você se vê enquanto uma pessoa meio única, né? Tirando meus irmãos, era difícil conviver com outras pessoas negras naquela realidade. E, assim, se perceber uma pessoa negra levou um certo tempo, porque a gente tem assim, uma certa restrição contra alguns aspectos de negritude, a gente acaba... Porque como você não tem exemplos, você não tem, né, parâmetros, você não vê pessoas negras, você começa a rejeitar tudo aquilo que é negro dentro de você. Por exemplo, eu, durante grande parte da minha adolescência, eu andava de boné por aí, odiava o meu cabelo. Me sentia assim uma pessoa feia, uma pessoa assim, não tão merecedora de olhar, sabe? Não ter essa história de namoricos da adolescência, nada disso. Uma pessoa extremamente retraída, porque eu não me via dentro daquela sociedade, eu não me via dentro daquelas pessoas e nunca entendi o porquê. Chegou um tempo até que eu comecei a alisar meu cabelo para tentar me enquadrar dentro daquela realidade, né, do porquê que eu era diferente daquelas pessoas. E isso levou um certo tempo até eu perceber o porquê que isso acontecia. Para mim foi assim, um momento extremamente significante na minha vida, né? A gente fala nesses exemplos traumáticos que trazem isso. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, trabalhou muito tempo com isso. E um dia eu fui até a gente precisando muito de dinheiro, ela tinha acabado de receber, mas ela ainda estava trabalhando, ia passar aquele final de semana trabalhando, que é uma outra realidade das pessoas, né, de ter que trabalhar em casa, assim, durante, às vezes dormir, né, no trabalho e tal. Minha mãe chegou há algum tempo a trabalhar dessa forma, e eu fui buscar, né, o dinheiro com ela, para a gente poder fazer a compra do mês, ali, alguma coisa assim. E eu lembro, assim, do receio do funcionário do prédio em que eu fosse pelo lugar correto, sabe? Ele me acompanha, não, você tem que ir pelo elevador de serviço, é por aqui, tá? Sabe? Com todo aquele medo de que eu entrasse no elevador social e que, de alguma forma, pudesse causar algum embaraço. E ele era um homem negro, né? E eu percebi, assim, que naquele momento meio que deu um choque, assim, pra mim, assim, tipo, que aquela realidade de estranheza não era só minha, né? Do porquê que as pessoas têm tanta restrição, porquê que a gente sempre tem esse pé atrás, assim, será que o que eu estou fazendo é certo, será que eu estou fazendo é errado? E nesse momento eu vi assim, não, algum aspecto em relação a mim, tanto quanto essa pessoa, tanto quanto meus irmãos, é determinante para aquilo que eu estou fazendo na vida, é determinante para o que as pessoas, determinante para o que as pessoas veem em mim. E depois disso, quando eu entrei na faculdade, que daí é uma outra realidade, né? Eu fiz Direito na Universidade Federal do Paraná, por mais que eu fosse da segunda turma dos estudantes cotistas, entrei para o regime de cotas na universidade, eu não vi outras pessoas negras lá dentro. E a discussão que era travada dentro da faculdade era extremamente alheia a tudo aquilo que eu tinha vivenciado na minha vida. Porque a discussão não era assim o que eu esperava, assim, nossa, você tem dinheiro para almoçar hoje? Como é que está o seu estágio? A discussão era tipo, nossa, como que eu vou conciliar a aula de hoje com a minha aula de espanhol, minha aula de inglês, minha aula de alemão? E eu me percebi negro, me entendi e me aceitei enquanto pessoa negra nesse momento. Quando eu vi, eu percebi, quando eu entrei ali na faculdade, de que havia assim, uma vivência completamente diferente da minha. Havia realidades, para mim até realidades meio paralelas, que não compunham o meu dia a dia, não compunham as coisas que eu fazia. Eu sequer cogitava, por exemplo, em fazer alemão, sequer cogitava poder não trabalhar para poder lidar com as coisas do dia a dia. E isso foi assim, foi tudo assim paulatinamente, né? Por exemplo, eu usei boné durante grande parte da minha adolescência. Porque eu odiava meu cabelo, odiava assim, a forma que eu me via no espelho. Enfim, faço terapia há 7 anos para lidar com essas coisas. Porque se entender enquanto negro é uma coisa difícil, se ver enquanto negro era uma questão difícil, porque faltavam parâmetros, faltavam exemplos, né? O exemplo de pessoa negra que eu tinha, homem negro, porque como meu pai é uma pessoa branca, né? Minha mãe é uma pessoa negra, meu pai é uma pessoa branca, eu não tinha nem esse referencial de um homem negro dentro da família. O referência de homem negro que eu tinha na minha família era meu irmão mais velho. Mas o meu irmão mais velho, assim, por aspectos genéticos quaisquer, era uma pessoa extremamente diferente com esse relacionamento comigo. Ao contrário dele, ele era uma pessoa popular, lidava com as coisas bem. Eu não, eu era uma pessoa, assim, bem mais retraída. E só foi depois de muito tempo, entrando na faculdade, conseguindo galgar alguns outros espaços, trabalhando, recebendo aqueles microelogios, que eu fui daí me aceitando como uma pessoa negra. Deixei de alisar o cabelo, deixei de usar boné,
sabe? E hoje, para mim, né, estar aqui sem aparatos estéticos, sem um boné, estar com o cabelo assim, maiorzinho, não o cabelo raspado, é uma vitória, assim, é algo que durante muito tempo eu tive restrito em relação a mim. Muito tempo levou-se para eu me entender e me perceber um homem negro e me aceitar enquanto pessoa negra. Porque às vezes a gente se percebe enquanto pessoa negra e rejeita isso. A gente leva um certo tempo para aceitar que nós somos uma pessoa negra, para aceitar do porquê que as coisas acontecem dessa forma, porquê que o mundo trata a gente dessa forma. Porque é uma realidade bastante distinta do que acontece com pessoas brancas. E aqui não é uma briga de quem sofre mais. O branco pobre sofre mais. Meu pai é uma pessoa branca, numa infância muito miserável, que graças a Deus conseguiu dar uma condição de vida muito melhor do que ele teve na infância para minha família. Mas a realidade para ele é estritamente diferente. A realidade para os meus primos brancos, por parte de pai, é uma realidade estritamente diferente. E isso compõe, né, esse se reconhecer, né? Por isso eu digo, não teve um momento específico, né? Foi assim, muitos passos até eu me entender enquanto pessoa negra, muitos passos, muito tempo até eu me entender como uma pessoa negra e entender por que essas coisas aconteciam comigo. Perfeito. E essa sua melanina reconhecida te trouxe muito problema? Olha, isso aqui a gente ri porque é o que nos sobrou na vida, né? Rir desse tipo de situação. Mas, assim, esses eventos traumáticos que envolvem, né, uma questão assim, racial são vários. Você tem ideia, até mesmo quando eu não tenho consciência de vida já existia isso. Porque, como eu sou filho de um pai branco e de uma mãe negra, eu e meu irmão mais velho somos negros, e o meu irmão mais novo, ele é pardo, ele é um pouquinho mais clarinho que nós. E certa vez minha avó estava com nós dois e com o meu irmão mais novo. Minha mãe tinha ido fazer alguns exames tal, de saúde, e minha avó estava com nós dois num terminal de ônibus, e daí tava lá aqueles dois meninos negros junto com uma senhora velhinha negra e um menino branco. Meu irmão, ele era mais clarinho quando criança e depois ele foi ficando um pouco mais pardo. E ele começou a chorar, obviamente, uma criança pequena, neném de colo. E eu lembro do desespero da minha avó com isso, porque daí já era uma época que estava meio em voga, esse sequestro de crianças e tal. Os policiais vindo junto com a minha avó, perguntando para que ela estava fazendo com aquele neném branco, sabe? E a gente falando, não, ele é nosso irmão. E sim, uma coisa assim terrível, aquele, sabe, aquela tensão, assim, no ar, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que todo mundo vai ser preso? E assim, a gente nem entendia o porquê que aquilo estava acontecendo, mas todo um medo, porque a minha avó ficou muito assustada e deixou todos nós muito assustados com aquela situação. E isso vão vindo em vários momentos da vida. Lógico, as coisas aconteceram comigo assim, com um pouco mais devagar, né? Eu consegui alcançar objetivos na vida, terminar a faculdade e comprar um carro já depois de muito tempo, depois de trabalhar muito. E eu lembro da primeira vez que eu fui parado numa blitz, assim, sabe? Que assim, é de se esperar que em algum momento na vida você vai ser parado em alguma blitz, né? Mas a forma do comportamento me deixou bastante impactado quando aconteceu. E foi até, de certa forma, engraçado, porque na minha frente tinha um carro bem simples, com um farol queimado, sabe, todo irregular, e eu atrás ali com o meu carro, que não era um carro do ano, não era um carrão, mas ele estava tudo ok, não tinha nada quebrado, nada estragado. E a truculência da polícia, né, aquele carro todo problemático passou. Normalmente eles me pararam. Enquanto eu estava... o guarda deu sinal para eu parar. Enquanto eu estava tentando, olhando assim. Não fazia muito tempo que eu tinha tirado a carteira do motorista. Estava ainda meio receoso ali, né? E eu escutei assim, aquelas batidas no vidro. Olhei, ele estava batendo com a arma no vidro. E parei o carro. O que está acontecendo? E o cara proferindo várias já de uma forma bem agressiva. Eu estou mandando você parar. Desce o carro, negão. O que você está fazendo com esse carro? Sabe? Que é uma análise assim de... Você não é digno de ter um carro, não um carro dessa forma, não um carro desse porte. De quem que é esse carro, sabe? Esses questionamentos, assim, que faz parte, né, de uma truculência policial e, assim, sem demérito nenhum para a instituição da polícia. Obviamente que a instituição da polícia é uma instituição necessária. É até uma piada que a gente fala, às vezes, a pessoa tenta defender algum ponto de vista e fala, não, até tenho amigos que... Mas meu avô era policial militar, um tio meu, por parte de mãe, era policial militar, mas há um modus operandi envolvido essa corporação que é muito questionável, né?
E assim, a forma como eles me trataram, sai do carro, mão na cabeça, sabe, revista todo o carro, perguntando todo momento o que eu tenho, sabe, e isso me deixou, assim, bastante impactado naquela época. E tem as coincidências do dia a dia, né? Assim, é muito difícil que eu passe por uma blitz incólume, assim, né? Quase toda blitz eu acabo sendo parado. E, assim, aquelas revistas aleatórias de aeroporto, eu sou parado. É assim, uma coisa, assim, que é consistente, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum outro viés. Tem uma história que eu conto muito, eu sou muito contador de história. E, por exemplo, a gente sempre acha que o fato de você ser negro, de ser tratado de alguma forma, às vezes é só uma coincidência, não é assim, uma postura institucional, né? Nós já falamos de racismo institucional, mas você tenta ver isso, você acaba tentando justificar essas coisas para si mesmo. E diante de todos esses exemplos, tinha um fator bem, para mim era bastante traumático, de ser entendido em todo local que eu ia enquanto um funcionário, né? Pouco importava se eu estava num local em que todos os funcionários estão com uma camiseta vermelha e eu de terno e gravata, sempre era confundido com um funcionário. E essa camiseta ainda tem atrás: posso te ajudar? Sim. Escrito o nome da loja na frente, que eu posso ajudar atrás, assim, uma camiseta vermelha, assim, bem chamativa, e sempre eu era confundido com a pessoa, né, convenientemente confundido com a pessoa que provavelmente trabalhava lá. Por quê? Porque são locais em que naturalmente pessoas negras não estão lá como consumidores, pessoas negras estão lá enquanto funcionários, enquanto serviçais. E eu tentava justificar isso na minha cabeça. Por exemplo, eu sou advogado, né, e eu trabalho com uma área específica que é chamada de direito eleitoral. E essa questão de ser a pessoa única em vários sistemas da minha vida permanece até hoje. Eu era a única pessoa negra na minha turma da escola, apesar das cotas raciais, eu era a única pessoa negra na faculdade de Direito. E hoje, nessa área do direito eleitoral, aqui em Curitiba, eu sou a única pessoa negra que trabalha com essa área. Só que mesmo assim, todas as vezes que eu ia ao tribunal, eu sempre era questionado como se fosse ou segurança, sabe? Aquela questão, o senhor poderia me ajudar com isso? O senhor poderia carregar tal coisa? E eu sempre, respeitosamente, dizendo para eles, não sou segurança daqui e tal. E eu criei isso dentro da minha cabeça. Falei, não, é que eu uso esses ternos vagabundos, por isso que as pessoas me confundem com isso. Se eu tivesse um terno bacana, um terno caríssimo, ninguém ia me confundir mais com um serviçal. Porque essa realidade não se apresentava com os amigos, com os colegas de trabalho que apareceu por lá. Eles estavam junto ali comigo, mas quem era confundido como segurança era sempre eu. E tentando sair desse buraco, o que eu fiz? Guardei dinheiro e comprei lá um terno, para aquela época, caríssimo para mim. E eu tava assim pensando, não, agora eu tô... Agora minha vida vai mudar. Eu ascendi ao status de não ser mais confundido, porque agora eu tenho um terno caro. E foi bastante significativo para mim, porque foi um dia que eu fui ao tribunal, defendi meu cliente, fui até exitoso no trabalho com ele, ganhei a causa. Eu tava descendo a escadaria junto com o rapaz que trabalhava comigo, nós dois de terno e gravata, e tinha alguns funcionários descarregando algumas mesas, assim, tal. E esse meu colega, ele passou por eles, a hora que eu ia passar, o cara olhou para mim, ô, negão, dá uma ajuda a carregar as coisas aqui. E essa coisa que faz você perceber, tipo, que pouco importa o que você esteja vestindo, pouco importa se você é o Neymar, se você é o Vinícius Júnior, se você tem $1 milhão na sua conta. A depender do lugar que você está, você sempre vai ser racializado, você sempre vai ser filtrado como uma pessoa que está ali como um serviçal. Você não vai ser entendido como uma pessoa que está ali como um consumidor, como um advogado. Mas é um problema você vê, todas as profissões são dignas. Não é um problema em ser confundido com segurança. A questão não é essa. A questão do porquê outras pessoas não são vistas assim. Porque é sempre em relação à pessoa negra, que é esse filtro que faz com que nós sejamos vistos enquanto serviçais em todo local que a gente vá. É muito difícil que você esteja num local em que há várias pessoas brancas e uma pessoa negra, aquela pessoa negra não seja vista como esquisito. Poxa, mas o que esse negro está fazendo aqui? Não, ele deve ser o segurança. Não, então ele deve ser o copeiro, deve ser o serviçal, mas nunca é visto pelo outro lado. Essas questões assim do dia a dia enquanto ser negro, que faz parte de uma realidade assim, a gente chama muito isso de microagressões, né? Você sempre estava assim dentro de uma realidade assim, em face de várias microagressões. Isso é por tudo. Teve uma época que tinha, por exemplo, um aplicativo, não sei se vocês recordam, um aplicativo que você pegava ele, colocava sua foto, ele te envelhecia ou te deixava mais novo.
foi muito questionado esse aplicativo, porque quando ele via pessoas negras, ele retirava as características negras da pessoa. Por exemplo, ele afinava o seu nariz, afinava a sua boca, te deixava um pouco mais pálido. E é um tipo também de microagressão, né? Porque o aplicativo, obviamente, não estamos falando que o aplicativo é racista, mas as informações, a forma como ele foi configurado, parte de um pressuposto de que não enaltece características negróides, que são as características da pessoa negra, para enaltecer características brancas. Isso faz parte de todas essas microagressões do dia a dia. Por isso que eu não conseguia usar esse aplicativo, não conseguia expor para eu como que eu ficaria velho. Pô, velho, eu fiquei branco. É o que acabava acontecendo. Sensacional. Como pode, né, Dr. Cássio? São coisas que vão de A a Z, em todos os sentidos, que ainda é como jogar uma pedra no lago, reverbera desde o tempo do colonialismo. E como a gente estava conversando nos bastidores, está impregnado nesse subconsciente coletivo que a gente tem que trazer para o consciente coletivo, né? Sim, absolutamente. E tentar ir desamarrando mesmo, passo a passo, é super cansativo, mas o importante é que as pessoas entendam que mesmo você tendo a posição que ocupa hoje, ainda não difere de muitas situações corriqueiras que muitos de nós ainda passamos, né? Para mim, eu não tinha nome, é essa menina. Essa menina, vem aqui. Essa menina, onde que pega? Essas coisas, infelizmente, né? A gente, com toda a educação, ainda tem que ficar driblando essas pedras para poder se estabelecer em alguns locais. É que a gente não, assim, não é que a gente pense que todas as pessoas estão deliberadamente sendo racistas, mas é justamente isso. A sociedade funciona dessa forma e está errado. Né? Porque ela funciona dessa forma que tem que continuar assim, sendo que a gente pode empregar melhorias muito significativas nesse sentido, né? E uma certa consciência coletiva. A gente não vai ficar aqui tratando de conceitos, né? Filosofia, van, mas assim, é o que a gente chama de letramento racial. A gente precisa ensinar as pessoas do que se trata isso, quais são os comportamentos que são ruins para algumas pessoas, no que a gente pode melhorar, desde parar de utilizar expressões racistas, até melhorar o nosso comportamento, a forma como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente se dirige às pessoas. Tudo isso faz parte assim, de um campo de melhoria que a gente pode empregar. E não só as pessoas brancas. Lógico que as pessoas brancas são sempre o objeto de todo esse tratamento, porque o racismo parte delas. Né? Nós temos um débito histórico em relação a elas, mas no próprio dia a dia de nós. E se a gente abrir aqui o leque para questões de gênero, questões de designação sexual, aí a discussão é infinita. Né? Sim. Vamos falar um pouco sobre a afroestima masculina, que você até citou no início da sua fala, né? Então, como que você, na sua visão, Dr. Cássio, pode dizer para os nossos telespectadores, assim, como que mantém a afroestima masculina em meio a tantos episódios de racismo que hoje em dia existem até subdivisões, como a gente estava conversando, parece até shampoo, né? Para todos os cabelos lisos, não sei o quê. É racismo ambiental, racismo institucional, racismo esportivo, racismo recreativo. Olha, isso é uma dificuldade imensa. Hoje nós temos assim um problema institucional, mas eu não vejo assim de um aspecto negativo que essas questões estão tão efervescentes no mundo como um todo. Né? Não estamos falando nem só da realidade brasileira. Porque como nós estamos, né, num contexto globalizado, todos os países assim, muito ligados, comunicação muito rápida, né, no WhatsApp, internet, tudo que acontece acaba reverberando no mundo todo. Desde o George Floyd lá nos Estados Unidos, ao que aconteceu com o Vinícius Júnior. E o homem negro, o problema maior dele é a falta de referenciais para essa autoestima, né? A gente tem muito poucos exemplos, muitas poucas pessoas para nos espelhar, muitas poucas pessoas para nos agarrar sobre isso. Eu cresci durante toda a minha infância, adolescência, numa realidade muito diferente dessa de hoje, né? Hoje nós temos políticas de incentivo, muito tímidas, mas nós temos políticas de incentivo às instituições,
tanto de TV, como no rádio, como na internet, as empresas têm políticas de, não, vamos trazer uma diversidade. Mas para a realidade que eu tive era muito pouca. Ver uma pessoa negra numa posição que não fosse uma novela sobre escravidão era extremamente raro. Era basicamente assistir as sitcoms, né, aquelas séries norte-americanas. Ou você assistia lá o Maluco no Pedaço, ou assistia Eu, a Patroa e as Crianças. Porque as únicas realidades que os negros não eram tratados assim como escravos. E algumas vezes, quando eles são trazidos, eram sempre umas posições assim, extremamente tragicômicas, né? Assim, sem demérito nenhum, mas eu lembro de uma novela que tratava do ator Lázaro Ramos, em que ele tinha um personagem que a alcunha dele era Foguinho. Assim, era extremamente problemática aquela posição dele, porque era um negro assim que ascendeu uma associação, uma situação social melhor, mas ele continuava sendo todo retratado de uma forma muito exacerbada, sempre de uma forma assim, muito prejudicial, uma imagem. Chacota. Sim, né? Ele da questão, desde que o próprio apelido, né, Foguinho, porque ele pintava o cabelo. Essa falta de referenciais sempre foi muito difícil. Quando nós falamos então do sul do Brasil, em que, diferentemente do resto do Brasil, nós negros não somos a maioria, ainda os problemas são infinitos. Porque a falta de aspectos culturais, referenciais, são muito difíceis, porque a gente não tem onde se apegar. Por isso, hoje, né, a internet facilita muito isso, porque nós conseguimos ver exemplos externos, nós temos contato com outras comunidades, nós conseguimos, né, ter uma rede de pessoas que a gente consegue, a gente acaba tendo um contato, vendo as pessoas, falando suas experiências. Algumas coisas paulatinamente têm mudado. Hoje, por exemplo, o que era uma realidade completamente diferente de algum tempo atrás, nós temos, por exemplo, locais que as pessoas sabem cortar o meu cabelo. Porque antes era uma dificuldade muito grande você encontrar uma pessoa que soubesse cortar o cabelo negro. Porque a experiência que a pessoa tem ou raspa ou então deixa um black power. O cabelo do jeito que você queria, e eu não tô falando que eu queria um corte surfistinho no cabelo, não era nem isso. Só queria um corte decente no meu cabelo, diferente do corte raspado. E é uma dificuldade muito grande porque as pessoas não têm essa vivência e não têm assim, um incentivo para que elas tratem disso. Eu fico muito feliz quando eu ando pela rua, eu vejo assim, locais específicos para cabelos afro, locais específicos, quando a gente vê pomadas para cabelo afro. Em relação às mulheres, tratamentos, maquiagens destinadas a cabelo afro, a peles negras, a outros tons de pele diferente daquelas que tinham. Eles reconheceram que somos um grande mercado também, sim, né, doutor Cássio? Sim, e tem toda uma designação, todo um olhar para isso que é diferente da década de 90 ou começo dos anos 2000. Hoje um homem negro ele está muito mais centrado assim, primeiro, a se entenderem quando a pessoa é negra. E lógico, eu não estou aqui dizendo que eu, como uma pessoa que levou 20 anos para me aceitar, quero que uma pessoa já desde o início já se aceite. A questão é nós fomentarmos essa discussão e fomentarmos também essa consciência coletiva. Eu achei muito engraçado esses tempos. Eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão mais velho, e o meu irmão ele teve um relacionamento com uma mulher branca e o meu sobrinho ele é uma pessoa parda, né? E eu achei muito engraçado que, diferentemente do que tinha na minha época, ele tem lições sobre isso na escola. Um dia, faz questão de um mês, ele tem 8 anos de idade, ele chegou para nós e falou assim: gente, como vocês nunca me falaram que eu sou pardo? Sabe, uma questão... E eu fiquei até impactado quando ele disse isso, porque é uma discussão que nunca teve na minha época. Isso não existia. E eu fiquei muito feliz em ele dizer que dentro da escola dele, por mais que seja na cidade de Curitiba, e que nós não somos a grande maioria, já tem essa discussão. Isso ajuda muito numa conservação de uma autoestima. Desde que a gente tem esses serviços destinados, uma possibilidade de serviços para isso. E no campo cultural, nós estamos ainda muito atrás de vários segmentos dentro do Brasil, mas tem melhorado um pouco. Nós temos pelo menos uma vivência com a cultura afro um pouco mais significativa. Disseram que estão até criando um parque destinado à África aqui no estado, não sei como vai se dar isso. Mas, assim, essa questão da autoestima, ela está melhorando bastante, mas muito para um desenvolvimento tecnológico. A gente tem mais acesso a conteúdo e isso nos tem melhorado, não para um desenvolvimento enquanto sociedade. Perfeito, doutor Cássio. Como eu fiz vários questionamentos lá no início do programa, como eu disse, vários push-ups para a gente, vou
resgatar alguns para que você conte para nós a sua trajetória, né? Lá no início do programa a gente questionou assim, qual que é o lugar, né, dos homens negros na sociedade? Eles são privilegiados ou desprivilegiados dessas relações de poder, né? Como que é a tua trajetória para você estar com toda essa biografia super extensa que eu falei lá no início do programa? Conte um pouco para nós. Olha, eu digo para todo mundo que isso é uma questão bastante cara para mim, né? Porque quando você é membro de uma família assim, menos abastada, vamos chamar assim, algumas pessoas acabam sendo eleitas e algumas não. Na minha trajetória, eu tenho absoluta consciência disso, houve um sacrifício da família para que eu chegasse onde eu cheguei, né? Meu irmão mais velho teve que abrir mão de várias coisas, meu irmão mais novo também, para que tivesse condições de me ajudar a chegar onde eu... Condições de poder ir para a faculdade, poder ir para a escola, poder, sabe... Muitas pessoas me ajudaram, isso também é uma outra questão. Mas o chegar até aqui envolveu assim, muito esforço coletivo, né? Uma família destinada a tentar ajudar uma pessoa. Tanto por parte dos parentes, por parte de mãe, o meu pai, os meus irmãos, todos eles teve esse movimento em me ajudar, em me dar condições, conforto, poder estudar, poder ter a garantia de ir para a faculdade. Porque geralmente uma pessoa, quando ela tem uma oportunidade, uma pessoa menos abastada tem uma oportunidade, se agarra muito àquilo e vai até o fim. Tanto que é muito difícil uma pessoa que tem condições mínimas de chegar a algum lugar e não se agarrar àquilo para concluir aquilo. O desenvolvimento enquanto pessoa, poder chegar dentro de um escritório de advocacia, hoje eu sou coordenador de uma área dentro do escritório de advocacia, levou muito realmente essa dedicação e me entender enquanto esses espaços, a questão de ocupar espaços. Muito questiona-se a respeito da política de cotas. Poxa, mas tem pessoas brancas que também sofrem, por isso nós temos as cotas sociais. Mas cotas raciais são realmente para a gente criar essa pluralidade de pessoas dentro de alguns segmentos. É muito difícil para mim falar com outras pessoas dentro da minha área, numa discussão racial, justamente por eu ser uma das poucas pessoas racializadas dentro desse segmento. Lógico, dentro da OAB, ali na Comissão de Igualdade Racial, eu estou ali junto com os meus pares, né? Tem um grupo de pessoas negras ali discutindo temáticas importantes para nós. Mas esse desenvolvimento de uma pessoa negra para chegar a alguns lugares sempre parte de um esforço assim, que, às vezes, ele é um pouco maior e mais penoso do que seria para outras pessoas. Quando eu entrei, por exemplo, na faculdade, ainda tínhamos, eu não sei qual é a realidade da Federal hoje, mas foi numa época que ainda tinham as pessoas que escreviam nas carteiras assim, fora cotistas, vocês são piores. Professores falando durante as aulas, falando assim, olha, esse negócio de cotas é uma palhaçada. Teve um professor, inclusive, que teve uma assim, vou chamar de infeliz para não chamar de outra coisa, frase que falou assim, tipo, tem que ter cota para essa macacada. Sabe, são realidades do início ali dessa minha trajetória profissional que eu tive que conviver. E foi bastante abafado lá a época, esse caso e tal. E tudo isso foi algo que a gente foi passando, vencendo esses pequenos obstáculos. A dificuldade de encontrar estágio foi sempre muito grande. Por mais que às vezes eu entendesse que eu tinha os predicados para isso. Mas toda vez que eu chegava assim, para uma entrevista, eu via que tinha assim, uma certa restrição. Assim, poxa, esse cara negro. Até para me enquadrar no mercado é difícil. Por isso que a gente fala, pessoas com privilégio, mas assim, a questão das cotas nunca foi um privilégio, porque a gente está garantindo assim, um mínimo de pessoas para garantir essa pluralidade. E aqui a gente fala de várias coisas, justiça histórica. Até esses dias eu escutei uma pessoa falando, mas eu sou descendente de poloneses e também fomos prejudicados pela guerra. Sim, mas nós temos um compromisso histórico em reparação com os negros que transponde qualquer guerra específica, né? Nós temos séculos de exploração, é uma realidade extremamente distinta. E essa questão de uma posição de privilégio em relação às cotas, na realidade não se mostra tão evidente. O que as cotas geralmente trazem, né? Elas trazem uma oportunidade, uma consciência da pessoa que ela pode chegar lá. Porque por vezes a gente desiste de tentar ocupar espaços justamente com a perspectiva, olha, eu não vou conseguir chegar lá. Porque independente de qualquer relação, mesmo dentro do serviço público, tem um critério de subjetivismo. Você vai ter uma entrevista, por exemplo, o cargo de juiz, você vai ter uma entrevista, um teste oral lá na frente. E o componente racial acaba se impondo.
Isso é uma realidade, assim, bastante evidente que a gente tenta combater. Por isso, assim, é completamente falsa essa perspectiva de algum privilégio. Não há privilégios, né? Há-se uma política de tentar incentivar com que as pessoas consigam finalmente alcançar alguns espaços. Porque é importante que as pessoas ocupem esse espaço para trazer à discussão coisas que não são discutidas. Por exemplo, hoje quando se fala, né, da participação das mulheres, vou pegar o recorte feminino, e algumas políticas destinadas para mulheres, elas só vão evoluir tanto no campo legislativo quanto no campo judicial, enquanto as mulheres conseguirem ocupar esses espaços. Porque não é interessante para os homens e os homens não têm essa consciência para discutir. Mesma situação acontece enquanto as pessoas negras. Enquanto elas não ocuparem o espaço nessas esferas de poder, não haverá discussão sobre os temas que são sensíveis a eles. Porque o que se impõe é a discussão a respeito de temas que já são hegemônicos, né? Aqueles temas que são sempre tratados, que são feitos por pessoas brancas. É possível, né, doutor Cássio? Você ainda, além de tudo isso, para mostrar que é possível, acho que foi em abril de 2022 que você foi indicado para uma vaga na questão de ser ministro do TSE, alguma coisa assim? Olha, isso foi assim, eu fui indicado para uma pré-vaga para ser ministro. Mas foi uma questão assim, bastante interessante para mim, enquanto uma pessoa que, primeiro, por ser uma pessoa que, tirando até o recorte racial, por ser uma pessoa aqui de Curitiba, né, que é assim, uma realidade diferente. Geralmente essas vagas são muito centradas, ou pessoas que são de São Paulo, ou pessoas que são de Brasília. Apadrinhados, né? Mas foi assim um reconhecimento acerca do meu trabalho, do tipo de pessoa que eu tenho me portado, do tipo de conhecimento que eu tenho difundido, muito interessante. E que teve, né, um aspecto bastante positivo para mim, assim, internamente. Eu, minha família, ficando todos felizes com isso. E, assim, independente de ter sido efetivado ou não, isso demonstra que alguns caminhos estão sendo abertos. Lógico que hoje, quando se fala de indicação para cargos, né, tanto na administração pública como no Poder Judiciário, o componente racial ainda ele é ignorado. Nós não temos assim, uma política de incentivo para que pessoas racializadas, né, pessoas lidas como negros, negras ou pardos, ocupem esses espaços. E que isso é algo que eu acredito que seja a próxima frente de trabalho nosso, né? Nós entendermos e ressaltarmos a necessidade de que isso seja visto com outros olhos, né? Que seja incentivada essa perspectiva. Muito bem. Vamos agora adentrar na sua atual ocupação, né? Você atualmente é presidente da Comissão Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seção Paraná, da OAB Paraná. Mas assim, para o público que está assistindo, fala, mas o que será que esse homem faz? Né? Por quanto tempo que fica lá? Então, se você puder explicar, assim, doutor Cássio, quais que são as necessidades da advocacia negra, na sua opinião, e também falar, né, qual que é o papel, né, da Comissão de Igualdade Racial da OAB, para o pessoal entender um pouquinho. Olha, estar na Comissão de Igualdade Racial hoje é, assim, no momento desse, para mim tem sido assim algo bastante salutar, assim, tem sido assim, um incentivo e também uma grande preocupação, porque é muita responsabilidade. A função da Comissão de Igualdade Racial é acompanhar e também fiscalizar todos os procedimentos institucionais que envolvem a temática racial. Mas, assim, não é que a gente vai advogar a favor de a favor da gente, não vai acusar alguém de ter cometido racismo ou não. A nossa posição é fiscalizar se as instituições, se a polícia, se o Poder Judiciário, se a advocacia, se o Ministério Público estão funcionando adequadamente. Porque o que é uma realidade é que as pessoas são vítimas de atitudes racistas, representam lá na delegacia, olha, foi culpa de racismo, e sempre tem uma postura de tentar, não, isso não foi racismo, isso foi injúria, não, isso aqui não envolve o seu aspecto racial. A posição da comissão é justamente fiscalizar esse lado, falar, não, cumpra seu papel, não engavete essa investigação, vá atrás. Independente de ir lá na frente a pessoa ser condenada, não. O nosso papel não é condenar pessoas. Nosso papel é fiscalizar se as instituições estão funcionando adequadamente. Se o Ministério Público está fazendo o papel dele enquanto investigar um crime de racismo, se o delegado está fazendo a capitulação certa, se uma pessoa chegar lá e diz que foi vítima de racismo, não é o delegado que tem que fazer a análise se isso foi racismo ou não. Ele certifica o que foi que aconteceu e deixa para o papel Poder Judiciário. Porque no momento que um delegado faz essa análise, retira esse componente racial, ele está cometendo uma agressão, essas microagressões que a gente fala, ele retira a viabilidade de se investigar, se aprofundar sobre aquele crime específico que a pessoa está dizendo que ela foi objeto.
E o papel da comissão é esse. E dentro da advocacia, justamente fomentar a participação dos advogados, advogadas negras, a ocupação de espaços de poder. Nós temos uma realidade hoje da advocacia paranaense que veio de cima para baixo, né? Lá em Brasília, o Conselho Federal de Advocacia determinou que ao menos 30% de toda a composição da OAB seja ocupado por pessoas negras. E isso acabou tendo assim, uns reflexos bastante interessantes que fizeram com que pessoas negras ocupassem espaços que nunca foram ocupados por pessoas negras. Nós temos 30% dos componentes do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto no Paraná como em todos os estados do Brasil, quanto no Conselho Federal, ocupado por pessoas negras. E 50% deles ocupado por mulheres. Isso inverteu uma lógica que se tinha até então, trazendo a discussão sobre esses aspectos. E hoje, na Comissão de Igualdade Racial, a gente quer fomentar e nós batalhamos por ocupar espaços, por ter palestrantes negros em eventos da advocacia, por ter palestrantes negras em eventos da advocacia, por ter cursos destinados especificadamente para temática racial, para que a gente possa também, e agora essa é uma outra frente que nós estamos tentando viabilizar esse debate, para que na hora que a advocacia indica 1/5 dos juízes que compõem um tribunal, né, os desembargadores. E nós estamos brigando para que tenha também um componente racial nisso, para que pessoas negras sejam incentivadas e também tenham o direito de concorrer a essas vagas em pé de igualdade. Porque é muito fácil você pensar uma perspectiva, mas qualquer advogado com mais de 10 anos de advocacia pode se candidatar a ser desembargador. Mas nós sabemos que uma pessoa, se ela não tiver o mínimo de uma engenharia, né, de um compromisso com os outros advogados, ela não tem chance de disputar. E de disputar por disputar, isso não vale consideração. É um pouco do que acontece com as cotas raciais, né? Nós queremos trazer essa discussão também na indicação dos advogados para compor os tribunais, para que, ao menos na indicação, um percentual deles seja composto por homens ou mulheres negras. E quando eu digo negros, eu falo aqui tanto os negros como os pardos, né? Para que a gente também criar essa política de inclusão dentro do Poder Judiciário, assim como nós estamos paulatinamente criando dentro da advocacia. Esse papel que o senhor está é um triênio? Sim, durante 3 anos nós ficamos nesse papel que é vinculado à presidência da OAB. Eu fui escolhido pela doutora Marilena para ocupar essa posição que eu estou e eu acompanho ela durante o mandato de 3 anos dela. Que encerra? Que encerra ao final do ano que vem. Final do ano que vem. E para que seja feita uma reestabelecimento dessa função novamente, é por indicações, por eleição? A presidência da OAB, após eleita, ela indica os presidentes das comissões, né? No próximo mandato, quem for, né, o presidente da OAB terá o direito de indicar os membros, né, presidentes de cada uma dessas comissões. Por isso, a eventual presidência do próximo período estará vinculada a quem que for a presidência da OAB fizer essa indicação. Perfeito, compreendi. A gente está se encaminhando agora, doutor, para o final do programa. Vou fechar com mais 2 questões, para a gente ser um pouco mais objetivo. Eu gostaria de fomentar uma questão que eu gostaria de saber a sua percepção, né? Você acredita, doutor, que na questão do acolhimento racial das políticas públicas existe diferenciação? O que você percebe que se apresenta, né? A gente está com questões efervescentes com o povo da Ucrânia, né? A gente tem aqui no Paraná, em Curitiba, muita questão de venezuelano, né? De outras etnias. Conta a sua percepção para nós. Olha, nós temos assim, enquanto Comissão da Igualdade Racial, nós temos uma preocupação muito grande com a forma como as instituições funcionam nesse aspecto. E aqui, novamente dizendo, a gente não está aqui querendo fazer um comparativo de quem sofre mais. Mas há, assim, diferenciações gritantes em relação ao comportamento que tem em relação ao poder público com uma destinada etnia e com outra. Por exemplo, agora que nós temos toda essa questão da guerra na Ucrânia, a recepção dos povos dos ucranianos aqui no Brasil, fugindo dessa guerra, extremamente salutar, receber essas pessoas, simplificar o processo de acolhimento, a outorga de refúgio para eles, indicação de lugares para eles ficarem. Esse é o que deveria funcionar para todos, mas não é a realidade. Há um tempo atrás, quando nós tivemos, né, toda aquela questão humanitária no Haiti, que vieram várias pessoas do Haiti para cá, para o Brasil como um todo, a restrição, a forma como essas pessoas foram recebidas foi um aspecto extremamente negativo.
né, nós negando, né, o acesso a insumos básicos para as pessoas. E insumo básico, eu digo assim, o certificado a declaração de refugiado, documento provisório, sempre com algumas restrições muito grandes que foram muito facilitadas em relação ao povo ucraniano. E até alguns aspectos que são muito assim, até ilógicos. Quando teve a primeira jornada dos mais médicos do Brasil, que vieram os médicos cubanos, a maioria deles pessoas negras, assim, eles vieram para ocupar, na sua grande maioria, espaços que não eram ocupados e que nunca foram ocupados, em prefeituras do interior, em comunidades distantes. E a forma como foram recepcionados, não pelo governo, mas pela sociedade, foi bastante questionável, né? As pessoas, alguns médicos foram até os aeroportos ali, fazer todo tipo de agressão verbal contra aquelas pessoas, todo tipo de protesto em relação a isso, que são coisas extremamente diferentes. Ninguém aqui vai lá protestar porque o engenheiro ucraniano veio aqui refugiado para o Brasil e eventualmente possa ocupar o cargo de outro engenheiro. Essa dosagem em relação ao aspecto racial é bastante evidente. E nós temos que ter um olhar muito atento em relação a isso e, sim, fomentar o debate, fomentar o questionamento e tentar resguardar para essas pessoas que não estão sendo objeto dessas políticas direitos iguais. Por isso, a atuação, não só da minha comissão, mas de outras atuações dentro da OAB, leva muito isso em consideração. O direito do estrangeiro, o estrangeiro racializado, ele tem que ter um olhar um pouco diferente, porque são, assim como todos os outros, são pessoas, eles também merecem, né, um acolhimento diferenciado pela situação humanística que eles acabam se envolvendo. Perfeito. Para encerrar, pergunta simples. Doutor Cássio, você acredita que a democracia racial é um mito? Olha, não é nem questão que seja um mito. Ela não existe. Não existe aqui sobre nenhum aspecto. Nós não podemos entender que dentro do Brasil, dentro da nossa realidade, o fato de nós sermos uma sociedade fruto de uma miscigenação cunhada ali a muita dor, ódio, sofrimento, todo tipo de violência, tenha cunhado uma sociedade harmônica que convive muito bem. Essas várias passagens que eu disse, esses vários fatos que eu comentei, demonstram que nós temos uma sociedade bastante retraída em vários aspectos raciais. Há uma leitura racial em relação a todas as atividades humanas dentro do Brasil que se impõe de uma forma negativa para aquelas pessoas e são lidas enquanto pessoas negras ou pardas. Por isso o acesso de poder para algumas pessoas são diferenciados. Não é assim uma mera coincidência eu ser o único negro membro de um grupo de advogados eleitoralistas no estado do Paraná. O homem negro, há pelo menos uma mulher negra que eu me recorde. Fiz parte de um conselho de administração de um conselho informativo de um comitê de administração de uma companhia aqui no Paraná, era a única pessoa negra. Não são coincidências isso, né? São demonstrações que há uma forma da sociedade funcionar em que ela leva em consideração que pessoas negras não têm acesso ou restringe o acesso de pessoas negras até esses caminhos. Por isso nós falarmos de democracia é uma grande fábula isso, né? Acho que vai um pouco além da questão do mito, porque nós nunca tivemos aspectos, porque o mito às vezes ele é até explicado por alguma questão mística, alguma experiência anterior, né? Agora no Brasil nós não temos nem essa experiência mística anterior para justificar a existência de um mito. Por isso eu defendo que sequer nós possamos falar em relação a isso. Foi uma criação, uma fábula, e aqui a gente tem que colocar na conta de todos esses estudiosos ali da década de 60 e 70 que cunharam essas expressões e que cunharam esse sentimento, né? O Sérgio Buarque de Holanda, ele teve uma participação muito importante nisso, e criar toda a fenomenologia a respeito desse tema, que foi a que acabou sendo utilizada para justificar o estado que a gente está das coisas hoje. Perfeito. Doutor Cássio, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço por demais toda a sua grande fala, né, elucidando tantos pontos, com muita representatividade, claro, né? Esses minutos finais eu dedico para que você deixe teu salve, teu alô, mande beijo para a galera, fique à vontade, tudo seu. Olha, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que o fato de uma pessoa negra ser chamada a participar desses espaços de debate é o mais relevante. Nós queremos ser ouvidos.
Agradeço a iniciativa de vocês, esse acolhimento, essa forma de poder propiciar essa presença aqui. Infelizmente, a pessoa que eu mais gostaria de dedicar essa fala já não está aqui entre nós, mas eu deixo um beijo assim no plano espiritual para minha mãe e para todas as pessoas que me acompanham nessa jornada, todos os amigos, todas as pessoas que sempre estão presentes comigo, né? Meu pai, meus irmãos, a minha madrinha, que sempre sempre uma grande parceira em tudo que eu faço. Fica um beijo grande para todos eles, para todo mundo aqui. Um beijo grande para vocês por toda essa oportunidade e agradeço muito. E eu digo que se me chamarem de novo, volto aqui mais de 1000 vezes. Muito obrigada, Dr. Cássio. Um imenso prazer. Bom, pessoal, assim como o Dr. Cássio falou, o Brasil ele é um país de intensa miscigenação, né? Uma miscigenação que, como o Dr. Cássio mesmo disse, foi galgada aí não por afetos e amorosidades, né? As mulheres indígenas, as mulheres negras, elas foram estupradas e foi a partir desta base que toda a diversidade populacional desse país foi feita. E essa diversidade que habita, né, esse paraíso tropical de tamanho continental, o Brasil, a terra do samba, do futebol, do café, a terra de todos os santos, uma terra cheia de contrastes, mas que ainda semeia e cultiva atos de segregação e de racismo, infelizmente. Eu creio, que a gente possa viver num país aí onde o preconceito não tenha espaço e que as culturas sejam muito bem valorizadas e que todas as raças possam viver em harmonia, né? A gente tem que acreditar no ser humano, a gente tem que acreditar na humanidade. Ser humano, a gente só consegue com o outro. Então, que a gente faça essa posição de reconhecer a humanidade em qualquer pessoa. Façamos a nossa parte. O Dr. Cássio está fazendo a dele, eu faço a minha, que você faça a sua. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Te vejo lá. Beijo no seu coração. Até mais. Tchau!